Vamos lá, pessoal, vamos continuar então aqui o curso com muito carinho. Parabéns para você, sou o professor Júlio César Sanches e quero muito que você acompanhe as minhas obras. O professor que lançou o livro de processo civil, dividido numa coleção muito legal, muito bacana. Então eu quero que você acompanhe essas obras da editora Mizuno, uma obra bem legal, bem bacana, bem completa, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então. Quero falar com você aqui, antes de iniciar sobre o assunto competência. Então nós temos que saber, sim, temos que entender que de fato nós temos a jurisdição, que nos interessa muito, jurisdição, tanto é que o próprio Código Civil, o próprio livro temos o artigo que fala de jurisdição, e jurisdição nada mais é que a atividade do Estado exercida por intermédio do juiz, que busca a pacificação dos conflitos em sociedade pela aplicação das leis aos casos concretos. Então, jurisdição não pode faltar. Nós temos, de fato, um instituto fundamental do processo civil. 4 institutos fundamentais do processo civil. O primeiro, jurisdição. O segundo, a ação. O terceiro, a defesa ou a exceção. E o último, o processo. Então, jurisdição, você já sabe que é a atividade do Estado exercida por intermédio de um juiz que busca a pacificação do conflito em sociedade pela aplicação das leis aos casos concretos. Já a ação é o poder de dar início a um processo. Eu vou distribuir a ação, vou dar entrada numa ação e dela participar com o intuito de obter do Poder Judiciário uma resposta pelo pedido pleiteado, formulado da tutela jurisdicional. A defesa é o poder de contrapor-se à pretensão formulada, tá? Então guarde isso, essa é a defesa. E o processo é o conjunto de atos destinados a um fim, que é a obtenção de um procedimento judicial a respeito dos pedidos formulados. Então, tudo isso é figura importante dentro desse nosso estudo. Falamos também aqui que a jurisdição, o estudo de jurisdição, nós temos a classificação da jurisdição, legislação e administração. Tudo isso tem conexão. Em relação às características essenciais da jurisdição, volto a falar, nós temos aqui a substitutividade, que de fato pode ser mais compreendida com a lembrança que as soluções de conflitos de interesses eram originalmente dadas pelas próprias partes envolvidas no processo, desde que o Estado assumiu para si a incumbência e por meio da jurisdição aplica-se sim a lei para solucionar os conflitos em caráter coercitivo. Definitividade também, outra característica importante da jurisdição, somente as decisões judiciais adquirem após certo momento característica definitiva e não podendo mais ser modificadas. Os atos jurisdicionais tornam-se imutáveis e não podem ser discutidos em regra. Então, característica importante. Outra característica importante é a imperatividade. As decisões judiciais têm força coativa e obrigam os litigantes, e isso nada adiantaria, o Estado substituir as partes na solução de conflitos de interesse, formulando uma decisão imutável. Então, se de fato, se não lhe fossem assegurados os meios necessários para que fossem cumpridas, as decisões judiciais são impostas aos litigantes que devem cumpri-las. Tá? A sua efetividade depende sim da doação de mecanismos eficientes de coerção, né? Que imponham submissão aos que devem cumprir. Então, um ponto importante também. Em relação à próxima característica, a inafastabilidade, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito. Então, outro ponto importante. Peço sua atenção também à questão da indegabilidade. A função jurisdicional só pode ser exercida pelo Poder Judiciário, não podendo haver delegação de competência sob pena de ofensa ao princípio constitucional do juiz natural. Entendendo isso, aí fica mais fácil de entender também as jurisdições. E dentro dessas espécies de jurisdições, nós temos a contenciosa, tem litígio, tem briga, um divórcio litigioso, um inventário litigioso, tem briga, litígio, briga. Quando nós falamos de jurisdição voluntária, não tem briga, é um verdadeiro acordo, nós pedimos a homologação ao Poder Judiciário. Então, existe sim, apesar de uma discussão doutrinária, existe a jurisdição defensiva, a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Voluntária não tem briga, contenciosa tem briga e defensiva é quando nós nos deparamos com um julgado muito mal feito para bater meta do CNJ. É a chamada jurisdição defensiva. Então, termo que surge também, termo novo que merece atenção especial. Então, agora sim, entendendo desse assunto, podemos partir para a competência. Do ponto de vista sistemático, não seria o local mais adequado para tratar da competência o livro 2, que se dedica ao exame dos institutos fundamentais do processo civil. Mas a opção por tratá-los desde logo se justifica do ponto de vista metodológico, associando sim o tema à jurisdição,
do qual deriva diretamente. E tal opção visa acentuar a ligação entre a competência e a jurisdição. Atenção aqui, ó, pois aquela funciona como medida de qualificação. E o exame do tema exige também uma breve alusão à competência internacional, que se esclareça aquilo para o qual a justiça brasileira tem ou não jurisdição. Então, vamos tratar dessa forma, fica mais didático. Vamos trabalhar com a primeira aqui, o primeiro conceito de jurisdição. Eu trabalho para você a jurisdição internacional. A jurisdição internacional, a jurisdição de outros estados, é importante estudar que existem questões que podem ser examinadas pela justiça brasileira, para as quais ela tem jurisdição. Jurisdição é o seu limite. Eu até brinco em sala de aula, ado, cada um com o seu quadrado. Não tinha uma música assim? E jurisdição é isso, cada um com o seu quadrado. Eu posso atuar até o meu quadrado, não posso ultrapassar desse quadrado. E quando nós falamos de jurisdição, essas questões que não podem, em regra, porque nos dizem respeito, compete às leis estabelecer o que está no âmbito da nossa jurisdição e o que não está. Não há um organismo multinacional ou universal que distingua o que cada país pode julgar ou não pode julgar. Então, não existe essa conexão. Então, assim, cumpre a legislação de cada país estabelecer a sua extensão de jurisdição de cada país que vai propor os seus limites. A questão que não convém que sejam julgados aqui, porque não tem relação, com relação à nossa matéria, ao nosso dia a dia. Mesmo que se os julgamentos aqui se procedessem, não haveria como impor o cumprimento da decisão. A jurisdição brasileira encontra, sim, óbice na soberania dos outros países. O Brasil não pode usar meios de coerção para impor o cumprimento de suas decisões fora do território nacional. Então isso tem que ser tratado aqui na nossa aula. Da mesma forma que a jurisdição de outros países encontra, sim, dificuldade, óbice, na soberania nacional. Há certas ações que podem ser julgadas pela justiça brasileira, em caráter de exclusividade, por força de lei. Se forem julgadas por outros países, não serão exequíveis em território nacional. E aí eu trago para você que há outros que também não se justifica serem julgados entre nós, pois não nos dizem respeito. E elas envolvem apenas os estrangeiros que versam sobre obrigações que devem ser cumpridas no exterior e também, ou se refere ainda aos atos praticados no estrangeiro. Tá? Então é importante. Quero trazer para você a classificação da decisão estrangeira. Isso é importante para que a gente possa ter sucesso nos nossos compromissos. Então vamos lá. A jurisdição é a manifestação de poder. As decisões estrangeiras são, portanto, emanações de um poder soberano externo. E por isso, anote aí, é importante, eles não podem ter força coativa entre nós. Não pode. Nem poderia aqui produzir efeitos. Senão depois que houver a manifestação da autoridade judiciária brasileira, permitir o seu cumprimento. Diante disso, eu quero trazer para você que trata-se de exigência que diz respeito à soberania nacional. E somente a justiça brasileira pode decidir quais as sentenças estrangeiras que podem ou não podem ser executadas no Brasil. Evidentemente, nós temos vários casos recentes, inclusive casos criminais, que jogadores, atletas foram condenados em outros países. Como ficaria isso no Brasil? Essa discussão ficou muito na mídia. Evidentemente que não há discricionariedade do poder judiciário, de fato não há discricionariedade do poder judiciário ao deferir ou indeferir o cumprimento das decisões estrangeiras no Brasil, uma vez que quem cumpre é o legislador e definir aquilo que vindo do exterior pode ou não ser reconhecido pela justiça brasileira, também é importante conversar sobre isso. O mecanismo pelo qual a autoridade brasileira outorga eficácia à decisão estrangeira, fazendo com que ela possa ser executada no Brasil, denomina-se homologação de sentença estrangeira, ou homologação de decisão estrangeira, que é hoje de competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado, nós tivemos uma mudança muito importante. A competência atual é do Superior Tribunal de Justiça. Essa homologação de decisão estrangeira, originariamente, cabia ao Supremo Tribunal Federal, mas desde a edição, na verdade, da Emenda Constitucional 45, 2004, a competência passou a ser do Supremo Tribunal Federal, artigo 105, parágrafo 1º, letra I da Constituição Federal. Sem a homologação, a decisão estrangeira ela é absolutamente ineficaz. Anote aí. Se eu não tenho homologação para o Superior Tribunal de Justiça, ela é ineficaz, mesmo que tenha transitado em julgado no exterior. Não pode ela ser executada no Brasil e não induz litispendência nem coisa julgada. Em resumo, não produz efeito nenhum. Então é importante.
Somente após a homologação, que se tem natureza jurídica da ação, ela se tornará eficaz. E a homologação vem tratada nos artigos 960 do Código de Processo Civil e também os requisitos para o seu deferimento vêm estabelecidos sim no 963 do Código de Processo Civil. Já o procedimento vem regulamentado no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, conforme emenda regimental número 18, e isso surgiu em 2014, hein, com a redação dada pela emenda 24 de 2016. São requisitos para que a homologação seja feita, e isso vai aparecer aonde? No artigo 963, hein? Primeiro requisito, a decisão cuja homologação se postula deve ter sido proferida pela autoridade competente. A preocupação é que não haja homologação de decisões que tenham sido proferidas em afronta à legislação nacional e, por exemplo, o artigo 23 do Código de Processo Civil, que estabelece quais são as causas de competência exclusiva da Justiça brasileira. Ora, se for levada à homologação uma decisão estrangeira, versando sobre a questão de competência nacional, exclusiva inclusive, será indeferida a pretensão. E da mesma forma, se ela estiver sido prolatada por tribunal de exceção, dada a vedação constitucional. Então, ponto importante. Outro ponto que eu quero falar para você. As partes devem de fato ter sido citadas. Né? Devem ter sido citadas. E a revelia legalmente caracterizada, isto é, far-se-á necessário que no processo estrangeiro, onde foi prolatada a decisão, se tenha respeitado o contraditório. Então, é outro requisito importante. Mais um requisito importante que deve ser analisado também, a decisão estrangeira, anota aí, próximo requisito. A decisão estrangeira deve ser eficaz no Brasil, no país em que foi proferida. O CPC, o Código de Processo Civil, não exige que tenha transitado em julgado. Tal exigência é feita pela súmula 420 do Supremo Tribunal Federal, o STF, editada na vigência da lei anterior, que estabelece que se não homologa sentença proferida no estrangeiro, sem prova de transjulgado. Então, esse é o contexto da súmula. Atualmente, o CPC não exige o trânsito de julgado, mas a eficácia da decisão é possível. É possível, sim, desde que a decisão estrangeira não tenha transitado em julgado, mas seja eficaz. No caso em que contra ela pende apenas recurso sem eficácia suspensiva, inclusive admitindo a execução provisória. E também vale a pena lembrar que assim o STJ poderá homologar a decisão estrangeira ainda que não transitada em julgado, desde que no país de origem ela já seja eficaz. Isso quer dizer, estejam pendentes apenas recursos desprovidos de efeito suspensivo. Então acho que é a grande dica de ouro, o grande pulo do gato. É certo que os recursos, né, conforme o artigo 216D, que são mencionados, né, o trânsito em julgado como requisito da homologação é necessário, mas, no entanto, desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil atual, tal requisito não é mais indispensável, bastando que a sentença seja eficaz no país de origem. E nós temos várias decisões nesse sentido, inclusive nós temos também o julgado da Corte Especial e do STJ, nós temos também um provimento, uma normativa que é a 14.814. Então, isso aconteceu em 2018, já faz um tempinho, mas é real. Ainda também, dentro desse estudo desses requisitos, ainda é preciso que a sentença não afronte a coisa julgada brasileira, pois não se homologa a decisão estrangeira se não houver decisão transitada em julgado proferida pela Justiça brasileira. Em todo o processo envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a causa de pedir também é requisito necessário. Outro requisito necessário, a decisão deve ser traduzida por tradutor oficial, salvo dispensa prevista em tratado, e trata-se de requisitos que dispensam maiores esclarecimentos, já que é necessário ter o conhecimento exato de seu teor. Eu trago para você que a decisão também não pode conter manifesta ofensa à ordem pública, é outro requisito importante. O procedimento da homologação, regulado pelo regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, relativamente simples, temos o apresentado, o pedido, dirigido ao presidente do Superior Tribunal de Justiça. Este mandará citar os interessados, essa é a regra do jogo, por carta de ordem, quando domiciliados no Brasil, ou carta rogatória, quando no exterior, e por edital, quando em local ignorado ou inacessível. O pedido poderá ser contestado no prazo de 15 dias, então isso é importante, e é evidente que não se pode rediscutir aquilo que já foi decidido em trânsito julgado pela Justiça estrangeira, isso é para gerar segurança jurídica. Ou seja, o que eu quero explicar para você? Não será possível que o interessado
postule ao Supremo Tribunal Federal, ou melhor, ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, que reforme ou modifique algo da sentença estrangeira, cabendo-lhe de fato apenas impugnar a autenticidade do documento ou preenchimento dos requisitos para o acolhimento do pedido. Poderá também, gente, presta atenção aqui que isso vale a pena, poderá também discutir a inteligência da interpretação da decisão estrangeira, isso é fato, hein? O Ministério Público, ouvido no prazo de 15 dias, se houver impugnação, o presidente encaminhará o julgamento à Corte Especial, cabendo ao relator instruir o pedido como for necessário. E se não houver, o presidente examinará o pedido, cabendo agravo regimental de sua decisão para a Corte Especial, que é outro ponto também. Após a homologação, a decisão estrangeira se tornará eficaz no Brasil, sim, podendo ser executada e gerando efeitos, inclusive litispendência de coisa julgada. A decisão homologada é título executivo judicial, artigo 515 do CPC, hein? 515, inclusive, inciso 8º, né, para não restar dúvida. E deverá ser executado não perante o Superior Tribunal de Justiça, mas perante um juízo federal competente. Outra regra importante, hein? Então, a decisão homologada é título executivo judicial, 515 do CPC, e deverá ser executada não perante o Superior Tribunal de Justiça, que é quem homologa, mas perante o juízo federal competente, ou seja, a Justiça Federal. Então é importante isso. Mais um ponto que eu quero trazer para você, o que pode e o que não pode ser julgado pela Justiça brasileira. O Código de Processo Civil ele enumera as causas, né, os casos que são de jurisdição nacional. Isso que podem ser julgados pela Justiça brasileira. Ao fazê-lo, permite apurar, por exclusão, as que não são. Então, é preciso não confundir as regras de jurisdição nacional formuladas pelo CPC. Com regras de aplicação do direito material estrangeiro, formuladas, por exemplo, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós temos as normas do Código de Processo Civil que dirão se determinado processo poderá ocorrer no Brasil ou não. E também é importante explicar aqui na nossa aula que, de fato, é possível quando ela deva o direito material aplicável ao caso que seja estrangeiro. Então, é uma regra importante. Isso obrigará o juiz brasileiro, ao proferir a sentença, a aplicar o direito estrangeiro, caso em que poderá exigir que a parte que invocou prove o seu teor e vigência. Isso aparece, inclusive, no artigo 376. Hein? Outro exemplo que eu trago para você é o exemplo do inventário que corre no Brasil, porque os bens estão aqui situados, artigo 23 do Código de Processo Civil. O juiz aplicará as regras de sucessão do país de origem e do de cujos, desde que elas sejam mais favoráveis ao cônjuge e os filhos brasileiros. Isso aparece também na Lei de Introdução, artigo 10. São 3 os artigos do CPC que trata do assunto, ao tratar de jurisdição nacional. Enumera as ações que podem ser propostas no Brasil, artigo 21, 22 e 23. Os 2 primeiros indicam as hipóteses de jurisdição nacional concorrente. E o terceiro, muita atenção para não errar, de jurisdição exclusiva. E a diferença entre uma e outra será esclarecida também no estudo da jurisdição concorrente da Justiça brasileira. E aí eu trago para você a informação também que os artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil enumeram as ações que a lei atribui à Justiça brasileira sem afastar eventual jurisdição concorrente da Justiça estrangeira. São ações que, se propostas no Brasil, serão conhecidas e julgadas, mas em que se admite pronunciamento da Justiça estrangeira e que se tornará eficaz no Brasil desde o momento em que o Superior Tribunal de Justiça homologar a decisão anteriormente proferida no exterior. A autoridade judiciária brasileira tem jurisdição concorrente quando, professor Júlio? Eu trago a resposta para você. O réu, qualquer que seja a nacionalidade dele, estiver domiciliado no Brasil. Então, o primeiro ponto que a autoridade judiciária brasileira traz, delega ou de fato assume a jurisdição concorrente na situação que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Mesmo que haja vários réus domiciliados no exterior, desde que um tenha domicílio aqui. A ação poderá ser proposta perante a nossa justiça, sim, hein? Detalhe importante. Porém, se nenhum deles tiver domicílio no Brasil, atenção, se nenhum deles tiver domicílio no Brasil e se não estiverem presentes as demais hipóteses, a Justiça brasileira não terá jurisdição para proceder ao julgamento. Então é importante isso também. Quero trazer para você que reputa, sim, domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal, tá? Sucursal, né? Então, de fato. No Brasil, também, outro ponto que eu quero trazer para você, se tiver de ser cumprida a obrigação, nesse caso a jurisdição da autoridade brasileira, ainda que o réu seja estrangeiro e esteja domiciliado no exterior,
trata-se sim de hipótese relevante para o direito contratual. Outro ponto que eu quero trazer para você, a ação, se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil, trata-se de hipótese de grande relevância, sim, para as questões de responsabilidade civil. Outro ponto que eu queria tratar com você, e se um estrangeiro que tem domicílio no exterior vem passar alguns dias no Brasil e aqui pratica um ato ilícito, do qual resultam danos, a indenização poderá ser processada e julgada no Brasil também, mais um ponto que eu queria trazer para você. Em relação ao estudo do artigo 22, que acrescenta essas hipóteses de jurisdição concorrente. Então, atenção aqui. A de processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou o réu mantiver vínculo no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção também de benefícios econômicos. E ainda trago para você mais uma informação, isso eu menciono no meu livro de processo civil, também processar e julgar as ações decorrentes da relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, em que as partes expressamente ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então também é importante isso. Para finalizar o estudo, eu trago também o artigo 23, que enumera pelo menos 3 possibilidades, 3 hipóteses de jurisdição exclusiva. São as ações que versam sobre a matéria que se pode ser julgada pela justiça brasileira. Então vamos lá, com exclusão de qualquer outra, hein? Qual a diferença entre tais hipóteses, professor Júlio, e as dos 2 artigos anteriores que tratam da jurisdição concorrente? Então eu vou explicar para você, uma resposta bem didática, hein? É que, vindo a homologação de uma decisão estrangeira, o Superior Tribunal de Justiça poderá concedê-la, de fato, preenchidos os requisitos, nas hipóteses do artigo 21 e 22, mas jamais poderá fazê-lo em relação ao artigo 23, porque só a Justiça Brasileira está autorizada a julgar ações sobre tais assuntos. Esse é fato. Uma decisão estrangeira que verse sobre qualquer deles estará fadada a ser permanentemente ineficaz no Brasil, já que nunca poderá ser homologada. Então, eu trago alguns exemplos, algumas hipóteses, tá? Então, vamos lá. A primeira, as ações relativas a imóveis situados no Brasil, né? O professor que é advogado militante no direito imobiliário, com muita força, então, as ações relativas a imóveis situados no Brasil, certamente. Afinal, elas são parte do nosso território e permitir que o órgão estrangeiro decida sobre o assunto poderia colocar em risco a soberania nacional. Eu trago para você outra possibilidade também, em matéria de sucessão hereditária, já tinha até falado na nossa aula, a afirmação de testamento particular e o inventário e partilha de bens situados no Brasil, também é uma regra, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha domicílio fora do território nacional. Trata-se de hipótese específica de sucessão causa-mortis, ou mortis causa, ok? E não distinguem entre bens móveis ou imóveis, então outro ponto a ser estudado aqui. Ao contrário do censo, esse dispositivo ele veda a Justiça Brasileira examinar inventários de bens situados no estrangeiro. E nesse sentido, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, na época a ministra Nancy, esclareceu que se o ordenamento jurídico pátrio impede o jui ou sui sucessório estrangeiro de cuidar de bens aqui situados, móveis ou imóveis em sucessão mortis causa, que é o termo utilizado, em contrário senso, em tal hipótese o juízo brasileiro não pode cuidar de bens sitos no exterior, ainda que possível a decisão brasileira de plena efetividade. Tá? Isso foi o RESP 397769. Isso, foi o RESP 397769. Para quem não sabe, para quem não lembra, RESP é recurso especial. Outro ponto que eu trago para você também é as ações de divórcio, separação, dissolução de união estável. Se proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, aqui também não se faz distinção entre bens móveis e imóveis, tá bom? Legal! Então espero você na próxima aula, muito obrigado e até mais.